venho aqui sempre, e hoje realmente eu não pensava que eu ia pregar. Eu acordei de manhã orando, Deus me deu uma palavra, porque eu sempre faço desta forma. E eu falei com o pastor Alexandre, eu vou estar lá contigo à noite, mas sem a pretensão de pregar, porque a gente está sempre envolvido todo final de semana. E ele disse, então você vai pregar. E como Deus já tinha me dado uma palavra para compartilhar com vocês, eu trouxe hoje a minha filha, uma das mais bonitas, que eu tenho duas. Fica de pé, Manuela, por favor. 16 anos. E o Ângelo, que é meu amigo. Fique de pé, Ângelo, por favor, que também veio me trazer hoje. Você quer aplaudir a Deus pela vida deles? Deus abençoe. Aleluia. Eu trouxe o meu material, eu escrevi 12 livros. E agora acabei de escrever, pastor Alexandre, acabei de escrever o 13º. E o 13º eu vou falar sobre, analisando os problemas do século 21. O que é depressão e como sair dela. O que é ansiedade e como sair dela. O que é angústia e como sair dela. E o que é estresse e como sair dela. Já está na editora, mas eu trouxe meu primeiro livro. Ajuda a pregadores iniciantes. O que eu disse? O que eu disse? Aí você diz, pastor, eu não vou comprar porque eu não prego. Mas você compra para ver os erros dos pregadores. Aí fica mais fácil para você. Eu aprendi a escrever livro fino, porque o livro fino, brasileiro não gosta de ler, a verdade é essa. Você vai a Nova York, está lá o chinês dormindo no metrô com o livro no peito, o africano dormindo com o livro no peito, o indiano dormindo dentro do metrô com o livro no peito, e o brasileiro tirando foto e dando golpe. Então não gosta de ler. Então eu aprendi a escrever livro até 50 páginas, porque sai barato para se vender e todo mundo lê. Então se você estiver interessado, o pastor Alexandre já ganhou dele de presente, você pode nos procurar. É uma fortuna, tenho até medo. Esse aqui eu vou dar para o pastor Du, tá bom, pastor Du? Começou o aniversário, eu não sabia que era, estou sabendo agora. E quem semeia sempre colhe, né? Então tá aí, não que o senhor precise, que o senhor é professor, mas pelo menos já tem alguma coisa aí. Eu quero compartilhar com vocês o livro de Juízes, no capítulo de número 1. Quero ler o versículo de 1 a 7, já com a ajuda do Mateus, nosso sonoplasta que está ali. E eu quero falar nessa noite, em rápidas palavras, sobre protegendo os nossos dedos polegares. Você pode repetir isso bem forte? Não, Flamengo jogou, você grita que fica, faz até um escândalo. Não digo Vasco nem Botafogo. Flamengo, quando... Então diga comigo, protegendo meus dedos polegares. Não falei que está cheio de flamenguista aqui, irmão? Olha só que maravilha. Que os outros times não existem, né? Só o Flamengo mesmo. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor, Judá subirá, e eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão, e os cananeus, e os perezeus, e o feriram deles em Bezeque, a 10.000 homens. Diga comigo, 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra eles, e feriram os cananeus e os perezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Diga, dedos polegares. Diga, dedos polegares. Como diz o pastor Alexandre, me ajude a pregar. Diga, dedos polegares das mãos e dos pés. Eu prefiro sem o som, por favor. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, com os dedos polegares das suas mãos e dos seus pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no
a Jerusalém e morreu ali. Diga graças a Deus. Obrigado pelo teclado. Entendo que tem pregador que gosta de pregar com o som, e se eu escutar barulho, eu me desconcentro, mas eu te agradeço de coração. Deus te abençoe. Essa história que eu acabei de ler, que poucas vezes é lida na igreja, ou até mesmo na nossa casa ao lermos a Bíblia, ela está nos falando a respeito do rei Adoni-Bezeque. E esse rei era um rei cananeu. Diga comigo, rei cananeu. Era um rei cananeu muito cruel, e quando ele capturava os seus inimigos, diz o versículo de número 7, ele mutilava os seus inimigos. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Então, quando ele guerreava e ganhava a guerra, ele mutilava os seus inimigos. E quando ele foi capturado, também fizeram a mesma coisa, porque a lei da semeadura na Bíblia, ela é muito prática. Aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Se você semeia coisa ruim na sua vida, no final da sua vida, não espere colher coisa boa. Se você semeou maldade no começo da sua vida, não espere no final colher coisa boa. Não tem como, porque Deus trabalha com leis e princípios. E esse rei, quando foi capturado, fizeram a mesma coisa que ele tinha feito com os 70 reis que ele tinha conquistado. Então, quando eu leio isso, eu passo a observar a estratégia de Satanás naquela época, mandando cortar os dedos polegares dos pés e das mãos dos seus inimigos. Por que isso? Por que os dedos polegares dos pés e das mãos? Porque eles, cortando os dedos polegares dos pés e das mãos, eles impediam que os seus inimigos atirassem. Diga comigo, impedia que atirasse. E também impedia os seus inimigos de andarem. Veja a estratégia do diabo naquela época: cortando os dedos das mãos, você não tem como atirar. Cortando os dedos polegares dos pés, você também não tem como atirar. Era a estratégia que ele tinha para destruir totalmente os seus inimigos. Então, quais são as lições hoje para nós espiritualmente, se nós não protegermos os nossos dedos polegares? O que é que pode acontecer conosco se nós não pararmos numa vigilância, numa atenção dobrada para proteger as nossas mãos e os nossos pés? E Deus me deu 4 itens aqui para transmitir a vocês, e eu creio que Deus estará falando com alguém aqui, porque falou comigo ao preparar essa mensagem. Em primeiro lugar, quando nós não protegemos nossos dedos polegares dos pés e das mãos, nós vamos perder a nossa identificação. Diga comigo, perder a nossa identificação. Não, diga comigo, participe. Perder a nossa identificação. Quando nós perdemos a nossa identificação, aí começa o desentendimento. Eu não aceito, eu vou mudar de igreja, eu vou fazer isso ou fazer aquilo fora da identificação que o pastor da igreja tem. E Deus me traz nesta noite para te dizer que você tem uma identidade. Estamos vivendo uma época em que as pessoas já estão perdendo a identidade, já estão perdendo o seu rumo. Eu tenho visto nesses últimos dias que às vezes as pessoas vêm de outra igreja, pastor Alexandre, e eles querem trazer os seus costumes para dentro de uma visão, dentro de uma identidade que Deus tem lhe dado. E é bem-vindo os crentes de outra igreja virem, é bem-vindo. Mas o que eu tenho a dizer a esta casa é que esta casa tem uma identidade. Essa casa tem uma identificação. E quem está vindo para cá não tem que trazer os seus costumes de outras igrejas para tentar impor aqui.
E às vezes num gabinete, ou às vezes ao comentar com alguém, diz: olha, na igreja que eu estava, orava com a mão para cima. A outro diz: na igreja que eu estava, orava de cabeça para baixo. Olha, na igreja que eu estava, falava mais língua estranha. Na igreja que eu estava, não fazia assim. Então o que você veio fazer aqui? Você não veio para cá para trazer a identidade da outra igreja. Você veio para cá para abraçar a identidade dessa casa. Estão vivos? Diga glória a Deus aí. E quando nós perdemos a nossa identificação, nós queremos ter a nossa visão. E esse é o grande problema, de querer a nossa visão. Você não pode ter a sua visão. Você tem que andar na visão do seu pastor. Diga alguém do lado aí: você não tem a sua visão. Você tem que andar na visão do seu pastor, a visão da sua igreja. E não é querer, eu não concordo, eu não aceito. Você não tem que concordar e nem que aceitar. Se Deus te plantou aqui, você tem que se identificar com esta casa. Você tem que se identificar com o trabalho que está sendo feito aqui. Quem pode louvar a Deus nessa noite por isso? Nós queremos nos identificar com o céu, mas nós não queremos muitas vezes nos identificar com a igreja. E quando nós não identificamos com a igreja, aquela necessidade de a gente pedir: irmão, traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Mas quando nós estamos identificados dentro da igreja, automaticamente eu já sei do meu compromisso que a igreja tem. Eu já sei que eu tenho que vir ao culto para ofertar. Eu já sei que eu tenho que vir ao culto para trazer o meu dízimo. Quantos concordam com o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Mas quando nós não temos uma identidade, tanto faz como tanto fez. Então a ordem de Deus nessa noite para esta casa e para este povo que veio a este culto é simplesmente proteger os seus dedos polegares, para que Satanás não venha fazer você perder a identidade que Deus te deu. Você vai para a igreja universal, tem identidade. Você vai para a igreja Deus e Amor, tem identidade. Você vai para a igreja tal, tem identidade. Mas a minha igreja perdeu a identidade. Você vai na minha igreja, é de um jeito. Ali na esquina tem outra igreja com a mesma placa que a minha, mas é uma coisa completamente diferente. Na minha igreja, as pessoas às vezes andam de saia e coque na cabeça. Aí a outra igreja já não é a mesma placa, mas já não anda mais de saia, já é de calça comprida e de brinco. A identidade está sendo perdida. E quem perde a identidade, ele corre um grande risco também de errar o céu. E Deus está nos dizendo isso nesta noite: proteja os seus dedos polegares, para que você não venha perder a identidade que Deus te deu. Levante a mão, por favor, e diga: eu vou permanecer com a minha identidade. Você é crente, pronto e está acabado. Você é crente, pronto e está acabado. Segunda coisa que Deus falou comigo nessa preparação dessa mensagem é que se nós não protegermos os nossos dedos polegares, nós vamos perder a nossa capacidade de trabalho e de produção. Diga: trabalho e produção. Nós estamos cheios de crentes parasitas que não produzem nem para comer. Nós estamos cheios de pessoas que já perderam a sua capacidade de produção, de trabalho, porque ele não consegue produzir mais nada. E quando você não consegue produzir mais nada, você está no lugar errado. O melhor lugar para estarmos congregando é aonde nós produzimos. E se a gente não está produzindo, Deus não nos plantou nesta casa. Se nós não estamos produzindo, e o grande problema hoje está gerando em pessoas que querem produzir com o microfone na mão. E a gente vê na internet, e a gente vinha conversando no carro, como está difícil hoje de ouvir qualquer gente, porque as pessoas querem produzir para ter uma aparência. Tinha um grande trabalho de oração aqui no Rio de Janeiro. Eu não vou dizer aonde, porque possivelmente alguém foi. Enchia demais, pastor Alexandre. E os vasos do Rio de Janeiro todo, e me ligavam: pastor, você precisa ir lá, fulano vai, Beltrano vai, Ciclano vai, só falta você. E eu orava a Deus, e Deus falava comigo: vai ter uma confusão nesse trabalho, esse trabalho vai acabar, porque o vaso quer ser vaso midiático.
A oração não era para glorificar a Deus, não era uma produção que era o reino de Deus ia ganhar, mas era uma produção para projetar a irmã na internet. E Deus me avisou isso rápido, quando foi agora em dezembro, pastor, acabou a oração, espantou todo mundo, o pastor presidente tirou a irmã da igreja, uma confusão tremenda, e a irmã está batendo cabeça para tudo que é lado. Sabe por quê? Porque ela estava produzindo para ela ser projetada, e o reino de Deus não trabalha desta forma. O reino, claro que é bem-vindo à mídia, é bem-vindo, nós estamos sendo transmitindo pela internet, glória a Deus, mas Deus não quer que você produza para projetar você, Deus quer que você produza para projetar o reino dele. E a gente precisa entender, se eu estou pregando, é o reino é que ganha. Se eu estou orando e Deus está curando, é o reino que ganha. Se eu estou tocando e cantando como os instrumentos lindamente, é o reino que ganha. Se eu estou dançando como as meninas que dançaram, é o reino que ganha. Deus não vai fazer você produzir para você ser projetado. E a gente está vendo isso hoje. Pessoas que não têm a mínima capacidade de nada, de chegar e querer produzir, mas não é o reino de Deus que está ganhando, é a projeção da pessoa, é a pessoa que quer usar o reino de Deus, a pessoa quer usar a Bíblia, a pessoa quer usar o louvor para se autopromover, e Deus está dizendo, não é assim que funciona, eu não estou me agradando disso, e Deus vai te dar capacidade de você produzir. Levante a mão comigo, por favor, e diga, eu recebo essa palavra, Deus vai me dar capacidade de produção. Tem uns que nunca vão pegar esse microfone, mas lindamente é um bom porteiro, uma boa porteira. Até estranhei o pastor Alexandre na porta, falei, bispo não fica na porta cumprimentando os outros, mas ele gosta de estar lá. Outros não vão pregar um microfone, mas eu chego aqui e vejo que a igreja está toda limpa, alguém limpou as cadeiras, alguém limpou o templo, não tem nada de sujeira, a gente vai ao banheiro, o banheiro limpo, ou seja, Deus está fazendo essa pessoa produzir na sua área, sabe, eu não tenho inveja de ninguém, ciúme de ninguém, porque eu já sei aonde Deus me chamou para produzir, então eu vou produzindo, sem atrapalhar um, sem falar mal do outro, e é isso que Deus está te dizendo. Talvez você queira pegar um microfone aqui nessa quinta-feira, e às vezes nem para orar você vai ter oportunidade, mas Deus te deu uma capacidade de produção, e você vai produzir aonde você colocar as suas mãos. Terceira coisa que Deus falou comigo, eu tenho até meia-noite, pastor? Não, né? Eu sempre jogo verde, né? Se nós não protegermos os nossos dedos polegares dos pés e das mãos, nós vamos perder a capacidade de equilíbrio. Diga comigo, capacidade de equilíbrio. Eu sou terapeuta. Como eu tenho atendido gente desequilibrado, eu estou falando de crentes. Eles são desequilibrados emocionalmente. Às vezes eles dizem assim, nunca vou sair desse problema, nunca vou sair dessa dificuldade. É porque ele está emocionalmente desequilibrado. Ou seja, ele está dizendo em outras palavras, Deus é muito fraco, eu sirvo a um Deus que é muito fraco, porque se eu não consigo sair desse problema, é porque o Deus que eu estou servindo não vai me ajudar. Isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com desequilíbrio emocional. Às vezes a pessoa está desequilibrada emocional, e a gente passa para o psiquiatra fazer uma terapia medicamentosa. Aí o que acontece, pastores? Ele vai lá, o psiquiatra passa um remédio para ele que tem que ser tomado de 30 a 45 dias para equilibrar o emocional da pessoa, e aquela pessoa se torna equilibrada, aí ela veio de voltar à terapia, automaticamente ela se dá alta. Aí começa a gostar do remédio, aí começa, eu dormi bem hoje, olha, acordei bem, eu não preciso mais do doutor Paulo, eu não consigo mais do doutor Alexandre, eu já consigo me safar, porque não é que você consegue se salvar, é porque você está desequilibrado, e o remédio equilibrou o seu emocional, mas você ainda precisa de ser tratado. E eu tenho atendido pessoas assim. Agora na faculdade que eu dou aula, uma irmã veio falar comigo, pastor, eu posso trazer uma pessoa com excesso de raiva?
Eu disse, claro que eu atendo uma pessoa com excesso de raiva, porque nós vamos tentar descobrir onde é que está a raiva, qual é a causa de tanta raiva, qual é a origem de tanta raiva. E as pessoas estão desequilibradas emocionalmente, as pessoas estão dizendo que não vai conseguir, as pessoas estão dizendo que não vai chegar, e eu quero tirar essa palavra da sua boca, e quero colocar na sua boca uma palavra de vitória. Eu quero colocar na sua boca uma palavra de esperança. Eu quero colocar no seu emocional um equilíbrio em que você vai conseguir, em que Deus vai abrir as portas, em que você vai chegar até o final, em que não vai ser interrompido nenhum projeto sobre a sua vida. Quem recebe isso nessa noite? Estou vendo jovens com 16, 17 anos que não quer mais estudar, porque arrumaram um pseudo namorado e ainda diz, ele é um pão, mas às vezes é um pão duro, tem que jogar azeite para amolecer. Às vezes não quer interromper, gente que interrompeu, que já poderia estar com diploma agora depois de velho, pastor Alexandre, o senhor sabe disso? Em dezembro agora eu terminei o meu mestrado. Você não dá glória porque não é tu, né? E eu parei com tudo, levantava às 8 da manhã e estudava até às 6 da tarde com 2 horas, e às vezes nem cheirinho na esposa eu dava, porque eu estava concentrado em fazer aquilo. Sabe por quê? Porque há 4 anos atrás, um pastor aqui do Rio de Janeiro me chamou e disse assim, não adianta me dizerem que o senhor é um bom professor, não me adianta, o senhor tem mestrado? Eu disse, não tenho. E ele disse, eu só vou colocar pessoas na faculdade, porque eu assumi a faculdade, que tenha mestrado. E eu fiquei com tanta raiva daquilo, e eu tentei o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, não tinha dinheiro, mas eu disse, não, 2021 para 22, eu vou concluir o meu mestrado. E fiz isso, estudei, busquei e paguei, ainda estou pagando lá o mestrado, mas eu cheguei até o final, porque eu não posso interromper por causa de desequilíbrio. Deus está tratando com pessoas desequilibradas aqui nessa noite emocionalmente, e está dizendo, você vai chegar lá, você vai chegar lá, você vai chegar lá, você vai chegar lá, você vai chegar lá. Peguei o telefone, quando eu peguei o meu diploma, e liguei para um determinado pastor, e disse para ele assim, há 4 anos atrás você me disse isso, pois aqui está no seu zap, pegue aí, e mandei a foto do diploma que eu fiz. Eu disse, agora nem por $1 milhão eu vou dar aula na sua faculdade, porque aquilo que você falou para mim, me impulsionou a ter raiva, e de estudar, e as minhas notas, tudo nota 9,8, 10, 9, só uma que eu tirei 7,5, e eu fiquei nervoso porque tirei 7,5 na avaliação, e eu glorifiquei a Deus por isso, e estou falando isso para te dizer, que gente desequilibrada emocionalmente, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele também é desequilibrado fisicamente, ele está dizendo, eu não consigo. Se ele diz isso que não consegue, ele está dizendo, Deus já me abandonou. E essa é a mania que temos, porque quando nós às vezes não conseguimos alguma coisa, que nem sempre vamos conseguir tudo. Esse negócio de cantar hino, é só vitória, a luta acabou. Não estou pregando para defunto, está todo mundo vivo, então não tem luta que acabou. Você sempre vai ter luta, mas sempre Deus vai pelejar por você, e a vitória vai chegar para você. Temos pessoas desequilibradas também espiritualmente, elas não oram mais. Sabe por que não oram mais? Não é porque não creem em Deus, é porque lhe faltou a fé. O desequilíbrio espiritual leva a pessoa a orar menos ou orar excessivamente. E você não pode. E esses dias eu estava preparando uma mensagem em Mateus 26, 41, quando Deus disse a mim, orai, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Aí Deus falou comigo, a igreja está orando demais, por isso está do jeito que está. E eu disse, eu não entendi, Senhor, no meu devocional com Deus em oração. E Ele me disse de novo, a igreja está orando demais, por isso está do jeito que está. Eu repeti e disse a Ele, eu ainda não entendi. E Deus disse, eu vou te mostrar no texto. E Ele me mostrou no texto a inversão de valores. Qual é a inversão de valores? O texto começa a dizer, vigiai
e orai. E quando eu prestei atenção naquilo, pastor Alexandre, eu descobri que nós estamos orando demais mesmo. Sabe por quê? Porque estamos orando por coisas que deixamos de vigiar. Alguém vivo? Alguém vivo? Estamos orando por um problema de enfermidade porque não tomamos o remédio. Estamos orando por um problema de glicose porque você tinha que fugir do pudim e do doce e você não fugiu, e agora precisa que alguém ore pela sua glicose abaixar. Alô? Nós estamos orando por coisas que se a gente vigiasse primeiro, e ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto. Sabe o que significa a palavra tentação ali no grego? Significa provação. Então a maioria das provas que nós temos é porque nós não vigiamos, compramos o que não precisamos com dinheiro que não temos, aí entramos no cartão de crédito, aí daqui a pouco estamos na tribulação. Aí temos que orar porque o gafanhoto está devorando, o devorador está vindo, está destruindo. Aí o gafanhoto, o devorador lá do outro lado da calçada diz assim: não, não fui eu não, foi você que não teve equilíbrio para poder comprar na hora certa. E agora nós estamos orando por isso. Cuidado para você não deixar de proteger os seus polegares, porque senão vai haver um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio físico e um desequilíbrio espiritual. E Deus está te alertando nesta noite: proteja espiritualmente, para que você não seja uma pessoa desequilibrada. Em quarto e último lugar, se nós não protegermos os nossos dedos polegares, nós vamos perder a nossa capacidade de ação. Diga comigo: capacidade de ação. Deixa eu te ouvir: capacidade de ação. Capacidade de ação. Como caminhar se eu não tenho os dedos polegares? Como é que eu posso fazer a obra de Deus? Como é que eu posso evangelizar se eu sou deficiente? E o deficiente, ele depende de uma cadeira, o deficiente, ele depende de uma bengala. E nós estamos cheios de pessoas que perderam a sua capacidade de ação. Já era para estar longe, mas prefere sair da igreja. Por mínima coisa, prefere tomar a decisão que Deus nem mandou sair. E eu digo isso como profeta de Deus: pessoas que saíram daqui sem a direção de Deus estarão voltando por esses dias para esta casa. Eu vou dizer de novo, pastor Alexandre: pessoas que saíram daqui sem a direção de Deus, e nem me interessa saber o que aconteceu, mas estarão voltando para esta casa, porque Deus não lhe mandou sair. Saiu por alguma coisa, se aborreceu com alguma coisa. Deus está dizendo: a sua capacidade de ação está interrompida, porque se Deus te tira do lugar, você vai gerar outras coisas em outro lugar. Mas se você sai porque você está enjoado da cara do pastor, do jeito da igreja, você não vai produzir em lugar nenhum. Se o pastor for tirado, ou alguém for tirado de um departamento fora do tempo, aquele departamento vai travar. Pode colocar o melhor PhD para dirigir o departamento não vai para frente. Sabe por quê? Porque foi arrancado fora do tempo a pessoa que tinha que estar lá. Deus está falando com alguém aqui nesta noite: não largue, não entregue, não deixe o que Deus te mandou fazer, porque Deus te deu capacidade de ação para você fazer. Quem é o líder dos obreiros, fique como líder dos obreiros. Quem é o líder do louvor, fique como líder do louvor. Quem é o líder da cantina, fique... Oh, que é bom ser líder de cantina, aleluia. O líder da cantina, que agora não é mais cantina, agora é bistrô. Porque se falar cantina, todo mundo desvia. E o que é bistrô? Cantina. Não vende pastel? Não vende coxinha? Então Deus te deu uma capacidade de ação. Não olhe para a sua deficiência, olhe para aquilo que Deus te capacitou para fazer. Eu digo de novo: não olhe para a sua deficiência, olhe para aquilo que Deus capacitou para você fazer. E aquilo que Deus mandou você fazer, você vai fazer, não é outro que vai fazer. É por isso que eu estou acelerando, porque já sei o meu tempo aqui na terra. Daqui a pouco Deus está me chamando. Eu fiz 58, eu esperava não chegar nem a 45, já fiz 58, já Deus está me chamando. Então eu tenho que acelerar em escrever os livros que eu tenho que escrever.
Porque se eu não escrever, vai para o cemitério e ninguém mais vai escrever, porque Deus me deu a capacidade de sentar no computador e escrever. Deus me deu a capacidade de sentar e escrever mensagens que às vezes eu nem prego, dou para os outros pregar. Às vezes Deus me dá inteligência na Bíblia, que eu vou sentando ali e tal. Esses dias eu estava sentado lendo a Bíblia e Deus me descobriu porque que o camarada matou a mulher e despedaçou em 12 pedaços. No português você não vê isso, mas quando eu pego o texto no hebraico, um simples detalhe no hebraico me fez entender por que aquele homem matou a mulher e cortou em 12 pedaços. Aí eu fui entender, aí a mensagem chegou. Deus me deu essa capacidade e eu tenho certeza que eu não vou para o céu cheio, eu vou esvaziar tudo aqui na terra, porque o céu é o nosso limite. Eu quero orar com vocês aqui. Pode ficar de pé, pastor? Posso orar, por favor? Você pode orar comigo nessa noite? Proteja os seus dedos polegares dos pés e das mãos. O altar está aberto. Se você tem necessidade de estar no altar, agora, pastor Du, vamos lá no louvorzinho, bem baixinho, irmão, bem suavezinho, porque o altar está aberto. Se você tem alguma necessidade ainda para resolver essa semana, se essa palavra falou contigo, Senhor, eu preciso ser mais vigilante, mais prudente, mais para guardar os meus dedos polegares, porque você viu as consequências. Vamos estar orando juntos, se assim você desejar. Estou te aguardando, em nome do Senhor Jesus. Não conhece o pastor Dual? Uma unção, já posso sentir, nesse tom mesmo aí. Conhece? Ok. Pastor Alexandre, quer chegar aqui para mim? Glória a Deus. Não fique com vergonha. A palavra está aqui. Quem sabe uma falta de vigilância levou você a uma dívida grande e agora você não sabe como resolver. O altar está aqui. Quem sabe uma falta de tomar um remédio conduziu você a uma enfermidade. Um pouquinho mais baixo a guitarra, por favor, bem mais baixo. Quem sabe? Quando o pudim olhar para você assim, sai, sangue de Jesus tem poder, pudim, eu não posso comer. Quem sabe? Quem sabe uma falta de vigilância não te deixou desempregado? E agora Deus está te chamando, proteja a tua vida. Eu quero orar com você nessa noite. Há uma unção, já posso sentir, estou te aguardando. Deus está aqui, há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar. Estou te aguardando, estou te aguardando. Tem jovens que precisam chegar no altar. É tua noite hoje. Não perca a bênção não. Bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação, no meio dessa glória. Deus e aos meus irmãos, viver em união, há uma unção, vamos tentar todos juntos agora. Há uma unção. Verdadeiramente Deus está aqui. Isso, tem gente para chegar ainda. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar tua casa.
a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação, bem no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Eu estou vendo o anjo tirar uma maleta do seu lado. E eu perguntei a Deus, que maleta é essa? Deus estava me dizendo, há uma proposta negativa para a tua vida, que era um laço que Deus está cortando. Eu vejo uns olhares de desejo, por isso essa proposta. E Deus dizendo, não haverá proposta do mal contra ela. E o monte que lebarachandarai. As mãos do seu pastor, a mão do líder da igreja, que é a autoridade máxima desta casa, está sobre você. E está quebrando um laço de proposta negativa. Haverá paz no teu coração. Haverá paz no meio dessa guerra que está surgindo e que vai sanar a partir de hoje, para a glória de Deus. Receba essa palavra nessa noite. Pastor Alexandre, por favor, desça. Pode acender a luz, irmão, por favor. Por favor, pastor Alexandre. Fica aqui orando. Coloque a mão no coração dele, porque Deus vai desentupir uma veia do coração dele hoje. Olhe para mim, querido. Eu gosto muito do Senhor, porque às vezes que eu prego, o Senhor e a sua família está aqui. As mãos do seu pastor é como se tivesse um bisturi, como se tivesse alguma coisa tirando, desentupindo a veia. Porque Deus falava comigo agora, 2 semanas e eu ia levá-lo. O Senhor sentado numa poltrona, e nessa poltrona o Senhor ia, assim tranquilo, partia para a eternidade. Deus está lhe dando vida hoje, porque está desentupindo uma veia do seu coração hoje. Esse moço de azul, levante as 2 mãos e abra as mãos assim. Há um projeto de Deus para a sua vida, e esse projeto não pode ser interrompido. E esta semana o Senhor está falando comigo. Esta semana você falou com Deus sobre isso. Eu não posso interromper o projeto que Deus tem para mim. É o que Deus está falando no meu ouvido. E Deus está dizendo, eu peguei a palavra que Ele falou comigo. Nada vai interromper o projeto que Deus tem para você, porque Ele ouviu o que tu falou com Ele sobre esse projeto. Vai acontecer, só aguarde. Deus está enviando anjos de guerra a proteger a sua dianteira e a sua frente. Nenhum mal te sucede, nem praga alguma chega na sua vida. Todo laço é cortado a partir de hoje na sua vida, para interromper o projeto. Se eu fosse você, eu já estava dando glória, porque cada glória que você dá é uma vitória de Deus que chega. Abra as mãos. Não se sinta inferior a ninguém, porque você não foi chamada para ser inferior a ninguém. Ninguém pode te olhar e te julgar o teu jeito de ser, o teu corpo, a tua cabeça, a maneira de falar, não. Deus está dizendo, levanta a cabeça, porque eu estou vendo gente tentando te humilhar, e Deus está dizendo, eu vou tomar a frente de quem humilhar ela. Não abaixe a cabeça, pise, vai para frente. Seja você do jeito que você é e pronto. Eu vou orar, porque senão eu vou ficar aqui até meia-noite e o horário já passou. Vamos orar, feche os seus olhos aqui. Hoje, cadê o pastor? Ali, vem cá, pastor Alexandre. Põe a mão na cabeça dessa moça de azul. Aqui, chegue para cá, irmã. Chegue para cá, isso. Olha para mim antes do pastor botar a mão na cabeça. Eu estou vendo Deus fazer assim nos seus projetos, rasgar, não vou rasgar porque é o envelope da igreja, rasgando todos os projetos, e Deus lhe dando uns projetos novinho, porque os projetos de Deus nada vai dar errado.
o seu pastor, o líder da igreja está liberando uma vitória para a senhora. Não sou eu não, é o seu líder, é o pastor da igreja, a autoridade maior que está aqui. Não se preocupe se o corpo estiver tremendo, se tiver alguma coisa como se estivesse energizando o seu corpo. Eu não vou nem pedir confirmação, porque eu sei o que Deus está fazendo. É como se estivesse descendo um raio, e esse raio toma conta de você assim, e você vai entender que os projetos de Deus são melhores do que os teus projetos, e você faz tudo certinho, bota tudo assim no papelzinho. Você bota tudo no papelzinho assim, as coisas assim nos detalhes, e Deus disse: não é nada disso não é nada disso não, eu vou fazer outra coisa que vai alegrar o teu coração, vai alegrar a tua vida. E a mão desse homem de Deus está liberando uma unção forte sobre você. Receba a renovação de Deus, receba nessa noite a renovação de Deus. Senhor, eu não tenho mais tempo, mas o teu povo está aqui, protegendo os seus dedos polegares dos pés e das mãos. Estenda as mãos sobre eles. Aqueles, ó Deus, que ficaram com vergonha de vir à frente, porque eu sinto muitas pessoas que deveriam estar aqui, mas Tu sabes de todas as coisas. Abençoa aqueles que estão aqui, sustenta, fortaleça, abençoa, restitui, Senhor, aquilo que perderam. Exalta, glorifica e bendiz o Teu nome para todo sempre. Nós abençoamos esse povo, no nome de Jesus, amém. Pastor Alexandre, abre as duas mãos. Quando o Senhor estava falando aqui, o Senhor estava nessa posição e eu estava sentado lá. Eu via como um diamante muito bonito assim. Pode abrir um pouquinho mais a mão. Isso, um pouquinho mais. Aquela pedra bonita chegava assim nas suas mãos. Eu dizia: Deus, o que é isso? Deus estava dizendo para mim: vou trazer a ele uma surpresa. Daqui para o final do ano vai vir uma surpresa. E diamante é coisa boa, e se for muito dinheiro não esquece de mim não. Mas é assim, descia lente como nubriacé, descia lentamente nas suas mãos, e o irmão se alegrando, o irmão olhava e se alegrava de uma maneira tremenda. Vai chegar algo que vai lhe surpreender, e é o que eu posso falar até aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, toma cada um que veio à frente nas tuas mãos, abençoa em nome de Jesus. Vocês podem voltar para os lugares.